ator, escritor, poeta, apresentador e roteirista de programas na TV. Para ele, todo teatro, como tudo na vida, é experimental. Ele é autor da frase "Tudo é metáfora, mas só Deus é hipertexto". Nos Novos Nomes em Cena, Michel Melamed. Prazer, Michel. Todo meu. Que bom. O que é isso, essa frase? O que quer dizer essa frase? Desculpe a minha ignorância, mas eu não Desculpa a minha também, parar para pensar aqui. Por formular essa frase. Porque essa frase, até desse livro trouxe para você de presente, existe um momento para Muito obrigado. Muito eu obrigado. que diga. Tudo é metáfora. Tudo é metáfora porque tudo pode representar tudo, né? É muito do exercício de produção de subjetividade, de criatividade, né? Para traçar a relação entre as coisas. Metáfora seria isso de alguma forma. E aí é uma blague, né? Com essas coisas de caminhão, de carro, e só Deus é hipertexto, mas só Deus conecta tudo. Na verdade, isso surge de um outro texto do livro, que foi uma vontade de encontrar com Deus, que irremediavelmente a gente tem, né? E aí eu fui no Aurélio, e aí você começa, Deus, princípio supremo considerado pelas religiões como superior à natureza. Então o que é natureza? Natureza, todos os seres constituem o universo. Universo, conjunto de coisas, e aí você começa a ver que está tudo ligado e não tem fim. Né? De Deus você passa por tudo quanto existe ou resiste. Isso é o hipertexto. Isso é o hipertexto, né? Que é uma ideia de informática. Você é religioso de alguma maneira, assim, com relação a alguma religião? Ou você foi ao dicionário buscar Deus e você não foi à Bíblia? Ou você foi à Bíblia também? Vou mais ao dicionário buscar Deus do que a Bíblia. Mas, engraçado. Acho que sou religioso de várias formas. Desde entender como o rito é importante, a ritualização das coisas, né? Como isso é artístico, o ritual, né? Em casa, preparar um suco, isso pode ser feito ritualisticamente, com beleza, com arte, né? O beijo que você dá em alguém, o abraço, um telefonema, e isso é um aspecto. Outro aspecto é prático mesmo, eu frequento a Umbanda, eu ganhei meu pai, Ali que é o atabaque, o Ogã ali do recorte. Mas a batucada também já é ampla, assim, é que eu acabo tocando os pontos lá de macumba, porque, não sei, descobri que todo mundo sabe meio cantar um ponto, assim, você sabe? É bonito, né, o ritual de Umbanda, eu sei, sim, eu gosto muito de Umbanda. Inclusive, há pouco tempo, alguém relacionou aquela moça que jogou a criança na lagoa lá em Belo Horizonte, como se aquilo fosse alguma coisa exigida pela Umbanda, quer dizer, é um preconceito, como se aquilo fosse uma oferenda de Umbanda. Não, isso é uma loucura que tem que ser espraiada, espivitada e esculhambada rapidamente, porque até na Bahia eu tive um tempo atrás uma menina que eu conheci, fazendo uma tese de mestrado na faculdade sobre isso, como especificamente algumas igrejas evangélicas, enfim, algumas estavam querendo colocar isso, aí Exu é o diabo, e não é isso, não é disso que trata, é lógico que em todas as religiões vai ter gente séria e vai ter gente que, para ser gentil, não é séria. Então, é um absurdo. Aquilo ali não tem nada a ver com religião. Quer dizer, tem a ver com falta de religião, de religação, de dignidade, que mais do que dizer, tanto quanto aquele bebê, aquela cena pavorosa, louca, que mundo é esse, imaginar que estado é esse que uma mãe chega para tomar essa atitude. Não, então, e agora, relacionar aquilo com uma religião tão bonita, né, que eu acho que é uma religião muito brasileira, né, a Umbanda, né, até pela possibilidade do sincretismo, né? Sem dúvida. E é uma religião fantástica, eu adoro ver as pessoas nos terreiros, aquela forma com que os cultos são feitos. Né? Acho que você falou a palavra preconceito, pessoas que não conhecem falando que não sabem. Michel, aos 14 anos, assistindo um rally na TV, você se deu conta que também poderia ser uma pessoa livre. Como que é isso? Alguém fez essa pergunta? Eu cortei o cabelo, não tem mais o que puxar quando as perguntas vierem. São os delírios da vida, assim, os pequenos insights que a gente tem. Não era isso quando você está passando da adolescência, de alguma forma, para a vida adulta, e você percebe o quanto a vida está nas tuas mãos, né? E como as coisas são possíveis, são reais. Eu quero fazer um rally na África, então você dá um jeito, vai para a África e vai fazer um rally. Eu quero ser ator, então você vai estudar e vai desenvolver a tua trajetória de ator. As coisas, o mundo é real, ele é feito de desejos, de impulsos, de garra, Então é isso, é possível fazer um rally, é possível escrever um poema. Aqui eu te apresentei como ator, como autor, como poeta, como escritor. Se você tivesse que ficar só numa dessas caixinhas, só num desses departamentos? Não, eu tenho que ficar, você foi muito generoso na apresentação, mas a minha colocação,
o meu ofício é a poesia. É isso que eu venho desenvolvendo há muitos anos, né? Ser um poeta. Agora, esses dias eu estava até relendo, tem uma carta do Arthur, acho que até tem no Teatro Seu Duplo, e que ele fala isso: eu sou um poeta, não sou apenas para escrever poemas ou para recitá-los, mas para vivê-los. Então você tem várias formas de viver a poesia. Então pode ser num programa de TV, um programa de TV com um olhar perplexo da poesia, um espetáculo teatral que tenha também essa... Então acho que a poesia é mais uma forma de olhar o mundo, quer dizer, ou antes qualquer coisa, esse desejo de se contaminar não é uma boa palavra, mas de se misturar, de estar no mundo, de tocar nas coisas e ser tocado por elas, né? O fato da pessoa ser ator não significa que ela precise naturalmente ser poeta ao mesmo tempo. Mas você não, você acha que sim, que o ator tem que também ser um poeta, que ele tem que, vamos dizer, exercer a poesia não só representando, declamando, falando em cena, mas vivendo poeticamente. Sem dúvida. E eu acho que eu abriria até mais essa perspectiva. Acho que todos nós merecemos ser poetas, né? Ser artista. O que é ser artista, né? Acho que volta na coisa do ritualístico. É como você se relaciona com as coisas, com que cuidado, com que olhar oxigenado, porque acho que uma das críticas possíveis na contemporaneidade é essa, é o fato de que os olhares são muito viciados, a gente está muito acostumado a poucos valores, são eles que prevalecem, o espaço para ser criativo é muito limitado. Então acho que todos nós merecemos, do dentista ao lixeiro, do padeiro ao poeta, ao ator, né, se permitir reolhar as coisas, seriam muitos reis. Guilherme Zarvos. Que história é essa? O cara perguntou se você era poeta. Exatamente, Guilherme Aí voltou. Toda vez que vê uma pergunta, eu tenho a vontade de puxar. É uma pessoa fundamental para você, na sua carreira, enfim. Fundamental. Por volta dessa idade, uns 14, 15 anos, eu estava num bar com a minha namoradinha, e aí passou esse cara que eu não conhecia e me perguntou: você é poeta? Aí eu ia responder de bate-pronto: não, eu até tinha uns poemas escritos, mas... nessa idade você tem tudo escrito de poemas, sei lá, sabe-se Deus o quê. E aí antes que eu respondesse, ele falou: não, porque eu estou organizando um evento chamado Terça-feira Poética, que vai reunir autores consagrados como João Cabral de Melo Neto, Antônio Weiss, Ferreira Goulart, Chacal e jovens autores. E aí ele pintou um quadro assim, estupefactante, e aí ele perguntou de novo: e aí, você é poeta? Sou. Lógico que eu sou. E aí eu fui para casa naquele dia correndo e passei a escrever sistematicamente. Então foi um turning point na minha vida, foi uma oportunidade que se abriu, e é um cara que é meu amigo até hoje, é um escritor, e foi um cara que também me abriu muito, quer dizer, me abriu pela primeira vez as portas da literatura, de entender o que são os clássicos, de ter uma metodologia em leitura, de saber que esse é um legado que a gente não pode abrir mão, e muita gente abre mão, sabe? Quantos programas de TV, apesar de estar num programa esse é especial, mas quantos programas de TV a gente vê aleatoriamente, quantos filmes a gente vê no Sessão da Tarde, e quantos 100, 200 livros traduzem o que foi pensado nos últimos 2000 anos de história ocidental, pelo menos. Então isso está aí, tem que ser requerido por nós. Alfredo Bose fala isso das heranças, e esses dias, por curiosidade, quer dizer, por acaso eu li uma frase do Guattari que falava isso: herança, a gente tem muita sensação de herança ligada a dinheiro, não é uma benesse, uma coisa que caiu do céu, oba! Mas herança é uma tarefa. Então, a gente tem que dar prosseguimento a essa tarefa, que é o processo civilizatório, que é pegar... Muita gente pensou muita coisa bacana, construiu muita coisa, e não pode simplesmente ignorar, reinventar a roda, ou nem conseguir isso todo dia. Então, é requerer, falar: ó, tem isso aqui, esses livros são importantes, eu quero ler, eu quero saber do que trata, porque eu vou partir daqui. Não, Quais seriam esses livros, Michel? Desculpe te interromper, mas... São os clássicos. Alguns deles. Os clássicos. Aqui tem algumas palavras que vêm sendo chapadas pela ignorância, assolapadas, e não pode. Então, assim, clássico é uma palavra linda. Clássico é aquele livro que foi escrito há 200 anos atrás, você lê hoje, parece que foi teu compadre da esquina que escreveu. Só que é um negócio incrível, maravilhante. Então, são os clássicos, é isso. Dostoiévski, Camus, Flaubert, Faulkner. Cervantes, tudo. A gente sabe quais são os livros, são esses que estão aí. Mas, fora isso, no tradicional e arroz com feijão do trabalho do ator, o que você faz? Faz exercícios, corpo? Bom, é muito intelectual o trabalho. Essa é a parte prioritária mesmo. É intelectual, é uma coisa de querer pensar por que eu estou fazendo aquilo, como fazer. Quando eu chego para ensaiar, para fazer a cena, já tem muita coisa estipulada, muita premissa, muito tudo. É óbvio que tem coisas que você só conquista ali no fazimento, né?
na repetição e tal, mas o ponto de partida é intelectual, é parando para pensar o que eu estou dizendo, por que eu estou dizendo isso, e como é que alguém pode estar recebendo isso, e aí onde é que eu estaria inserido para dizer isso. Mas você faz exercícios de voz, por exemplo? Ah, sem dúvida, voz. Como que são esses exercícios? Porque aqui tem um momento exercício de voz. Ah, para mostrar? É. Eu faço... Lá, 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 lá. Você procura colocar a voz no... Aí abrir a caixa, ouvir aqui, se está ocupando a caixa inteira da cabeça, se a voz não está saindo só pela garganta, se está saindo pela nuca. Como que você... Faz um exercício pra gente, Michel. Esse é no... Não, vamos lá. Quando eu começo... É a construção, né? Depois vai para o diafragma do... Ele paga mico como todo mundo, né? Mas paga mico é um negócio maravilhoso. Viva a pagação de mico. Mas continua os exercícios, tem mais, porque muita gente de teatro, né? A gente... É como alongamento, né? Você vai jogar futebol com os amigos no fim de semana, você começa a fazer alongamento, as pessoas querem te dar porrada, né? Fala assim, porra, que aquele babaca fazendo alongamento. Achando, né? Tem que tomar cerveja, tem que fumar um cigarro antes de jogar. Mas é necessário o alongamento, né? Não, voz é fundamental, senão você se arrasa, né? Se não tiver, entrar com a voz aquecida... Você faz corpo também, coisas assim ou não? Eu sou meio, assim... Displicente nessa área. Um pouco área. displicente, mas enfim, estou sempre tentando fazer atividades físicas, tem uma direção corporal nos trabalhos, então se preparam coisas, eventualmente uma yoga, eventualmente mais yoga mesmo. Você fez teatro com a Cibele Forjaz, o Wozzeck, né? Com Matheus Nastergalli. Como é que foi? Uma honra. Atores incríveis. Do Matheus, a Marcela Cartaz, do Grupo Piolim da Paraíba, um dos grupos mais importantes do Brasil. Foi maravilhoso porque também o processo, a gente passou 4 meses trancados, em jaulas, trancados num armazém, ensaiando 8 horas por dia, de segunda a sábado. E o sistema, como o Wozzeck, que é uma peça inacabada, que não se sabe a ordem, a gente fez, chamávamos de workshops. Todos os atores fizeram todos os papéis. Então a gente passou 4 meses fazendo todos os papéis, uma peça de tudo quanto é jeito. Então foi uma experiência única, uma oportunidade, uma alegria. E como que era você ali como ator? Você ficava preso na cadeira ou você rompia com o texto, improvisava? Como é que era? Era isso, vou pular, Paulo, vou pular. O papo sempre era isso, era abismo. Tentando romper os limites. Sempre. Mas isso se dá no improviso, por exemplo, um texto como Wozzeck, que é um texto, vamos dizer assim, até certo ponto fechado, né? Você tem um texto para dizer, aquele. Então, mas tem muitas partes do texto que estão perdidas, aí vem uma parte, pula um parágrafo. Então, esses workshops a gente tinha um storyline. Então, assim, agora nessa cena, o Wozzeck vai se consultar com o médico. É isso. E o médico vai esmerilhar, escorraçar esse homem, vai tirar a dignidade dele. Ponto. Mas depois volta para o texto. Aí nisso o Fernando Bonassi, que fez a construção dessa dramaturgia. Dramaturgo. Exatamente. Um grande artista. Ele ia acompanhando os ensaios. Depois ele começou a alinhavar coisas que foram descobertas em improvisação, tal, com que... E encaixando isso dentro do texto. Mas daí tinha uma forma final. Não estou dizendo que é definitiva, mas tinha essa forma final, a deixa para o cara da luz. Sem dúvida, aí você construiu a peça. Aí daí você fez temporada. Fizemos temporada. E como que você se sentia nas temporadas? Se sentia preso? Se sentia enjaulado? Não. Tem como, o teatro é um negócio tão rico, né? Essa experiência de toda noite, você está se colocando em xeque, assim, de novo, abismo. Entendeu? Tem que ser uma coisa muito poderosa e com aquelas... Não tem como, é muito vivo. Então não tem... É isso, o medo é do tamanho da coisa, mas se você está lá é porque você está afim desse tamanho. Então, né, a gente está afim desse tamanho. Onde o trabalho do ator tangencia a loucura? Onde ele é... Como você vê isso? Que tipo de loucura que você faz? Você fez uma peça
onde você tomava pequenos choques. Por que pequenos? Eram grandes? Talvez para você ficar sentado. Eventualmente grandes. É mesmo? É. Tinha uma voltagem alta, às vezes? A questão não é exatamente nem voltagem nem amperagem. O que acontece é que durante o espetáculo, dependendo da temperatura corporal e do ambiente e da intensidade, da quantidade de som, isso multiplicava. Tanto que tem uma pessoa sempre operando a máquina para garantir que o espetáculo será apresentado até o final. Então, é isso. Eventualmente são sinais, são trocados para se baixar a voltagem e tal. Mas havia momentos em que o choque era... Fica forte. E aí você tem que falar, ó... Tá ótimo, mas só ao menos um pouquinho. São como agulhadas, é isso? Um choque é uma agulhada, uma ferroada. É menos, sabe? O pessoal que trabalha com eletricidade, aqui no Rio a Light e tal, trabalha botando a mão, né, na corrente, só fica tremendo assim. O choque tem um componente de susto muito grande. Então, às vezes é mais o susto. Para quem recebe um choque, no meu caso, que recebo no Regustofagia, não sei, uma média de uns 450, 200 choques por noite, isso passa a cumprir com um dos desígnios que estão propostos ali. Uma coisa polêmica, a sua posição sobre as drogas, o que você acha? Nós falamos da loucura e tem uma coisa que é muito presente na vida da gente, quer nós queiramos ou quer nós não queiramos, ou na vida nossa, dos nossos filhos, das pessoas, drogas. O que você pensa disso? Acho que para além da questão do livre-arbítrio, do fato de se o Estado deve ou não regular o que as pessoas podem consumir, o que são várias questões interessantes e suspeitas, acho que tem uma que é anterior. O que acontece com as drogas é que elas estão prioritariamente nas favelas e periferias. São pessoas desassistidas e que são colocadas em uma situação de extrema violência. Isso é injusto. É inaceitável você abrir um jornal e não é raro, ao contrário, é cotidiano, e ver um bebê de 3 meses levando uma bala perdida. Então, assim, favela bairro, o que for, não existe cidadania sob essas condições. Você pegar um condomínio num bairro classe média alta e botar entre o 3º e 4º andar na escada uma boca de fumo, também não vai ter cidadania. Então não dá. Então a primeira coisa das drogas é isso. Cria uma situação de violência que é inaceitável e para uma parcela da população muito desassistida. Daí sendo isso, daí, enfim, todas essas palavras em vários lugares, eu sou completamente a favor da descriminalização das drogas, da legalização das drogas, e aí são várias questões, como é que vai se fazer isso, para que as pessoas não enlouqueçam no meio da rua e que não vire uma insanidade, uma falta de respeito completa, afinal, porque estou defendendo pelo respeito, mas essa situação é inaceitável. Uma pessoa ter o barraco invadido com o pé na porta, tiro, bala perdida, violência, inaceitável, inaceitável. Fale de definir e definhar, que tem algo escrito aqui. Não sabe se definir. Que definir seria definhar. Na hora que você for colocado na caixinha e definirmos, você estaria definhando, seria isso? Não, porque acho que o que acaba acontecendo é que, às vezes, é meio simplista, né? A tentativa é formatar o teu discurso, a tua posição. Então é isso, é sempre um dos paradoxos, né? Como quem sou eu? Não, eu sou isso. Mas eu tenho gostado de defender a bandeira da poesia, assim, me definir como poeta. Como poeta, enfim, tentando desenvolver um trabalho, uma tentativa. Você usa muito a internet. O que significou? Você aparece junto com a internet, né? A internet aparece para você em algum momento, né? Acho que a internet tem, quer dizer, esse boom do computador tem várias coisas boas. A gente está falando de literatura, a juventude voltou a escrever e ler. Aí você entra em questões, se escreve de um jeito meio... VC, AE... Mas eu não acho eu não sou crítico disso, acho legal, que nem falar da gíria oxigena a língua, uma renovação, um dialeto, tá bom, o importante é se comunicar. Eu acho assim, a internet não tem um valor em si, acho que como todo no mundo, ela pode ser bem usada ou pode ser mal usada. Fale um pouco da sua sócia, Bianca de Phillips, qual a importância dela? Que bom você perguntar isso. Uma produtora de teatro, de cinema, uma atividade uma inovadora em muitos sentidos, né? O lançamento de filme de uma maneira... Sem dúvida. É isso, a Bianca é
é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho, nos últimos anos, uma frase que foi ficando na minha cabeça, assim, que é o seguinte: os meios produtivos são parte da obra. É isso que eu queria saber. Quer dizer assim, é lógico que o teatro tem essa tradição que é muito bonita. Você vê um cenário e atrás tem uma fita crepe. Mas isso deixa para o cenário. O que eu acho que não é legal é você ter um discurso na frente do palco e atrás você se comportar de outra forma, ou na sua vida. Então, é isso, os meios produtivos são parte da obra. Não existe chegar lá e falar e tentar construir uma peça bonita, uma peça que se propõe a refletir, a ser generosa, se você não tem uma estrutura que levanta essa peça nas mesmas condições, né? Condições de generosidade, de respeito, de responsabilidade. Então, é isso, é uma relação com a Bianca fundamental. E digo mais, acho que as coisas têm, como ser humano, né? Em geral, essa história de dom, eu não curto muito isso não, porque acho que todo mundo tem dom, todo mundo tem potências, capacidades. Pode ser que um para música, outro para plantar, mas todo mundo tem. O que precisa é abrir uma porta, é ter um impulso, é ter um desenvolvimento. Então, estou falando tudo isso para dizer que eu estou envolvido em trabalhos, por exemplo, que tiveram um determinado tipo de reconhecimento, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, eles só puderam florescer mais porque havia essa parceria que criou a pista. Senão é isso, senão é a pedra bruta não lapidada, né, que está ali perdida no... Então você tem a pedra e alguém ajuda a... Falamos com o Michel Melamed, profissão que fez na TV, profissão talento, comentário geral, lembranças do Brasil, e faz atualmente o Recorte Cultural. No cinema, Brasília, 18%. No teatro, CEP, 20 mil. O Provocador. Não, Provocador não. Né? Wozzeck. Provocador não tem muito a ver contigo. É o Abu, né? O velho e bom Nosso Antônio querido, Bujan, querido Antônio Bujan. O Provocador, Wozzeck, o brasileiro, e Trilogia Brasileira, onde você está no momento na segunda parte da trilogia. Você fez Regurgitofagia, Dinheiro Grátis, Regurgitofagia, Dinheiro Grátis. Muito bem, Michel. Muito prazer, muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Estou com vontade de pular dessa cadeira. Eu estou percebendo toda hora, eu começo a andar. Aqui esse programa, fica aí sentado. Eu estou indo para cá. Fica aí você sentado, falou, vai tomar vamos pular, choque. Paulo, eu vou pular. Pelo menos eu vejo que você não tem sequelas dos choques que você levou. Pode tocar. Olha, eu gosto... Bom, meu trabalho se dá muito no plano intelectual. Alô? Eu vou aí. Vamos lá. Quieto, mesmo enfio. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.